te convido nesse momento a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 92. Glória a Deus. Livro de Salmos, no capítulo 92. Aleluias. Salmo 92 diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Aleluias. Feche os seus olhos. Eu te convido a louvar e exaltar o nome do Senhor. Abrir o seu coração para Ele, render graças ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar em nossos corações nessa tarde. Então que possamos estar preparados aquilo que o Senhor vai falar nessa tarde. Abre o seu coração, abre os seus lábios, fale com o Senhor. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, por poder te adorar, por poder te servir. Toma o teu lugar de honra aqui, Senhor. Queremos sentir a tua presença, ó Pai. Queremos te sentir, Espírito Santo, aqui neste lugar. Derrama a tua unção, derrama o teu poder. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações nessa tarde. Queremos ser cheios de ti. Fica à vontade, Senhor, para falar conosco. Quebra toda barreira, quebra as cadeias, Senhor, e que possamos sentir a tua presença aqui neste lugar. Enche este lugar com a tua unção, enche este lugar com o teu poder, porque estamos aqui para te adorar, ó Deus. Porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Fica à vontade, Jesus, neste lugar, ó Pai. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te.
Glória a Deus. Cumprimente o irmão ao seu lado. Amém. Diga para ele que bom que você está aqui adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. 1000 graus de bênçãos neste lugar. Amém. Glória a Deus. Louva o Senhor com suas palmas. Oh
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A palavra está com o bispo Sebastião. Amém. Glória a Jesus. Louva o Senhor com suas palmas mais forte, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluias. Glória a Deus. Graça e paz a todos, queridos. Não. Só os que estão vivos. Graça e paz. Agora deu uma melhorada. O povo de Deus é um povo para cima. O povo de Deus é um povo alegre. Amém? Glória a Deus. Hoje o nosso amado e querido apóstolo está viajando. Só chega amanhã cedo, provavelmente. Então hoje Deus, pela sua misericórdia, irá nos usar. Amém? Mas eu dou as boas-vindas aos bispos, aos pastores, pastoras, a toda essa liderança maravilhosa, escolhida pelo Senhor. Sejam muito bem-vindos. Estamos com ausência, de alguns. Bispo Maurício justificou, viajou com a esposa. E alguns ainda provavelmente devem chegar. Mas você que já se faz presente, agradece a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Louve ao Senhor, porque te deu oportunidade de crescer um pouco mais. Cada dia na presença do Senhor é motivo de nós estarmos louvando a Ele, agradecendo a Ele, por sermos instrumentos nas mãos dEle. Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele se deixa precisar. Amém? Enquanto isso, a obra de Deus está crescendo rumo a 3 milhões de almas para Cristo. Amém? Nós louvamos a Deus pelo que está realizando na Missão Evangélica Betel. E eu creio que isso ainda é apenas o começo de tanto que Deus deseja e quer fazer, e nós acreditamos que Ele irá fazer. Esse é o nosso propósito no coração, é acreditar que Deus vai fazer. Tem um hino que diz assim: eu vou crer para ver. Amém? A gente crê para ver. Muitos querem ver para crer. Nós estamos crendo para ver. Amém? Então, quem aqui, eu tenho certeza que até no final do ano vai ter um crescimento no seu ministério assustador. Levanta a mão. Nós estamos no ano profético. Amém, irmãos? Então, tudo que a sua boca lançar, Deus pode assinar embaixo. Este é o segredo. Quando nós falamos, Deus tem um compromisso com o profeta. Amém, irmãos? E o profeta não é aquele que ele simplesmente fala e espera a resposta. E Deus vai e assina embaixo, por causa deste compromisso que Ele tem com a gente. Eu já quero te deixar bastante feliz, porque você é que realmente puxa o carro da família. A aliança que Deus tem comigo e tem com você, ela se estende aos nossos familiares. Amém, queridos? E eu gostaria que você fechasse os teus olhos só por um instante. E que você pedisse ao Espírito Santo de Deus para que falasse o seu coração. Talvez você saiu de casa precisando de uma resposta, precisando que Deus ministrasse o seu coração nessa tarde. Então peça ao Espírito Santo de Deus para que possa fazer isso. Obrigado, meu amado. Amado Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Mas nós pedimos que ela permaneça, Pai. Porque sem a tua presença, Pai, é apenas um ajuntamento de pessoas. Quando Salomão terminou o templo, Pai, eu creio que ele contemplou toda aquela beleza, todo aquele requinte, Pai, todos os detalhes. Mas ele disse: Senhor, se a tua presença não estiver aqui, esse lugar se torna um templo de ídolos. Portanto, Deus, a tua presença, ela é, meu Deus querido, indiscutível. Ó Deus querido, ela é inquestionável. Nós precisamos dela neste lugar. Deus, que a tua bênção e a tua graça seja sobre nós. Que o Senhor derrame o espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento nesta tarde. Deus, que nós possamos crescer juntos no ensinamento da tua palavra e que tudo seja feito para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Senhor, nosso Deus, guarda o nosso apóstolo, guarde a pastora, guarde todos que estiverem com ele, Pai. Protege, Deus querido, onde quer que ele vá. Use ele como o Senhor tem usado, como instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, nessa tarde, registrada no livro do profeta Isaías.
Ninguém falou tão especificamente de Jesus como Isaías falou. Nem Mateus, nem Marcos, nem João tiveram tanta definição da pessoa de Jesus como Isaías. Amém, queridos? Mas não é sobre Isaías que eu quero falar, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 22 do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 22. Amém? O livro do profeta Isaías 22 nos diz assim: recebe aí: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Toma o teu assento, desocupe suas mãos, glorifica o Senhor, exalte ao Senhor com suas palmas, magnifique Ele em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, nós temos falado muito sobre os últimos tempos, temos ouvido, falar sobre os últimos tempos. É chegada a última hora. O apóstolo tem nos falado muito a respeito disso. A escatologia tem sido o carro-chefe praticamente da missão evangélica Betel. Porque Deus tem usado com grande sabedoria o nosso apóstolo, e eu tenho plena certeza que todos aqueles que são seus discípulos estão inteirados deste assunto e querem realmente viver este assunto. Amém? Mas nós estamos aqui dentro de algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com todos vocês nessa tarde. Queridos, nós sabemos que o rei Davi, ele foi o único homem sobre a face da terra, podemos assim dizer, que não conheceu derrota em sua batalha. Teve sucesso em toda a sua batalha, em todas elas ele teve sucesso. Todas. As que parecia que ele iria perder, ele conseguiu virar aquilo e realmente ter grande sucesso. Então, eu creio que todos os reis queriam pelo menos o código, que Davi tinha, ter a senha que Davi tinha, podemos assim dizer, para ser tão vencedor em todas as suas batalhas. É um homem que fez muitas conquistas, é um homem que pegou muitos despojos de guerra. Então, um homem que acumulou riquezas incomparáveis. Mas só que chega um tempo que ele precisava de alguém que administrasse tudo isto. E foi dada essa responsabilidade a pessoas de sua total e completa confiança. Depois morre o rei Davi. E Ezequias então reina em seu lugar. Ezequias chama um homem por nome de Sebna e delega a ele esta autoridade de governar a casa de Davi. E foi dado a Sebna toda a liberdade, colocou sobre ele a chave, então ele trazia sobre ele um cinto por nome de Talabate, que sobre os seus ombros carregava as chaves da casa de Davi. Então ele era um homem que entrava e saía em todas as dependências, nas salas de armas, na sala do tesouro, em todos os lugares, Sebna tinha liberdade para entrar. E ele tinha liberdade também, bispo Luigi, para estar fazendo aliança com nações que na realidade trariam benefícios ao povo de Deus. Então ele precisava de criar esse tipo de relacionamento, porque esse era o lema de Davi. Ele conquistava, mas conquistava a confiança das pessoas também. Ele trazia para ele a confiança de muitos e conquistava, na realidade, os bens que a nação precisava. Só que Sebna, ele resolveu governar para si. Ele aproveitou toda a liberdade e autoridade que lhe foi dada. E ele resolveu, então, governar para si, juntar riquezas para si, ignorando aquilo que na realidade o seu rei havia feito, ignorando aquilo que eram os mandamentos do Senhor, ignorando tudo aquilo que na realidade ele precisava de fazer em prol da nação. Ele esqueceu a sua função. E ele então começa a criar tanta riqueza, e ele começa a levar o povo à idolatria. Ele começa a desvirtuar a originalidade daquilo que Deus queria. E então Deus manda um recado muito especial para Sebna.
E Deus disse para ele: olha, você será destituído do seu cargo. Eu vou te tirar deste cargo. Eu vou frasear aqui para você entender. Você não será mais essa pessoa que você acha que é. Eu vou tomar as chaves que está com você. Eu vou entregar para Eliaquim. A partir deste momento, Eliaquim será esse que vai cuidar da casa de Davi. Então, o que eu aprendo com isso, queridos? Quando se dá a chave de uma casa para alguém, porque essa pessoa é de completa e total confiança do seu líder. Amém, queridos? Ou seja, você não vai abrir a porta da sua casa, entregar a chave, porque toda chave contém um código, amém? Porque sem esse código, existe um código na fechadura, existe um código no cadeado, e só uma chave específica abre aquele determinado lugar. Então você não confia a chave da sua casa a pessoas que você não conhece, a pessoas que você não tem total confiança. Amém? Nós estamos falando de algo que na realidade, irmão, nós estamos vivendo os dias de hoje. E ninguém governa uma casa sem fazer uma boa mordomia. O que é um mordomo? É aquele que tem completo e total governo sobre a casa. Na maioria das vezes, nem o seu patrão sabe tão bem o que tem dentro de casa, conforme aquele que ele delegou autoridade para governar a sua casa. Aquele que é o seu servo de confiança, ele manda, desmanda, ele troca empregado, ele põe empregado, ele tira empregado, ele sabe o que está precisando nas dispensas, ele sabe o que o rei gosta, o que não gosta, ele sabe o que ele come, o que não come, como ele gosta das coisas, ou como não gosta. Este é o mordomo fiel. Querido, nós temos visto isso nos dias de hoje, porque Deus confiou a chave do seu maior patrimônio, a igreja. Deus confiou esta chave a homens e mulheres que Ele delegou completa e total autoridade e confiança. Mas nós estamos vendo hoje, queridos, a mudança de pensamento, a mudança de atitude, ou até mesmo de caráter, podemos assim analisar, de pessoas que não estão fazendo uma boa mordomia. De pessoas que acham que as ovelhas que ele tem são sua propriedade e que ele pode fazer dela o que ele quer. E ele começa a fazer uma administração deste bem maior que Deus tem sobre a face da terra, que são almas. E chega um ponto que Deus fala: você não mais será o meu mordomo. E é por isso que nós temos visto muita gente de fama, gente de renome, que perderam o seu reinado, perderam a sua posse, perderam aquela atividade que ele tinha, porque ele foi destituído espiritualmente pelo Senhor. Nós vimos isso com Saul, queridos. Ele perdeu a mordomia. E ao mesmo tempo o Senhor tira tudo que ele havia dado, porque a chave é o selo da autoridade, e transfere para a vida de Davi. Agora, Sebna não faz uma boa administração, não foi um bom mordomo. Então o Senhor diz para ele que ele iria tirar de sobre os seus ombros a chave. E quando você lê os versículos anteriores ao que nós lemos, ele diz assim: você será lançado em terras largas. Você vai rolar como bola em terras largas. Imagina você num lugar espaçoso pegar uma bola e jogá-la. Quantos tombos, quantas voltas ela vai dar até ele achar um lugar aonde que ela possa escorar, se ela não estourar no meio do caminho. Então, queridos, isso pesa sobre o meu ombro, sobre o seu ombro, sobre o ombro dos líderes, dos pastores, né, dos bispos, de toda a liderança, a responsabilidade que nós temos de fazer uma boa mordomia naquilo que Deus nos confiou. Nós precisamos entender isso, queridos. Porque muitos hoje já perdeu a chave da sua casa. Muitos hoje já não sabem aonde ela está e com quem ela se encontra.
Está na hora de nós começarmos a rever, melhor dizendo, as coisas que nós temos feito, o jeito que nós estamos trabalhando, administrando tudo aquilo que Deus fez chegar às nossas mãos. Não importa o tamanho do seu rebanho, mas Deus te confiou este rebanho. Deus te confiou aquilo que Ele tem de mais precioso, Ele colocou nas suas mãos. Não é só bens materiais, mas é o maior bem existente sobre a face da terra, que são aquilo pelo qual o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Então cabe a mim, cabe a você, zelar com tudo que temos e que somos, deste grande patrimônio que Deus colocou nas nossas mãos. E quando nós não fazemos isso, querido, nós estamos correndo um grande risco. Porque talvez nós dizemos, não, eu estou longe dos olhos do fulano, eu estou longe dos olhos do Beltrano, mas nós não estamos jamais longe dos olhos do Criador, longe dos olhos daquele que nos elegeu. Jamais estaremos. Então, tudo que nós fazemos, se alguém te delegou alguma coisa, foi amando dele, não foi amando da própria pessoa. Se apóstolo, vamos colocar a pessoa do apóstolo, ele me confiou algo. Não é apenas pela confiança que ele tem em mim, mas ele foi direcionado pelo Senhor para confiar. É a mesma coisa sobre a sua vida. Portanto, a gente tem uma liberdade muito grande para trabalhar. Nós temos uma liberdade, nós não temos interferências naquilo que nós fazemos. Muito pelo contrário, nós temos muitos elogios quando tudo está indo bem. Mas temos o apoio e a ajuda quando as coisas não estão indo bem. Mas cabe a mim e a você fazer esta administração ser agradável aos olhos de Deus e aos olhos daquele que nos confiou essa grande obra. Sebna tinha tudo para poder continuar nesta mordomia e ser o homem completo e total de confiança de Deus, né? Porque ele estava sucedendo alguém em sua administração, que era o rei Davi. E um outro rei confiou a ele isto, mas só que Sebna, ele não entendeu isto. Ele não entendeu este propósito. E muitos hoje, por não entender a sua responsabilidade, têm perdido com Deus aquilo que Deus tem feito. Deus faz uma programação e nós queremos fazer outra. Deus falou, você segue este caminho, nós queremos seguir o outro. Porque nós estamos acompanhando o ciclo do mundo, nós estamos acompanhando muitas vezes a correria do mundo, e nós estamos esquecendo do principal, que é não remover os marcos antigos que o Senhor tem nos falado. O Senhor disse que passa céus e terra, mas a palavra dele não passa. Então nós precisamos entender que estamos chegando aos finais dos tempos. Os sinais nos mostram isto. Tudo que está à nossa volta está nos mostrando isso. Nós estamos chegando aos dias finais da igreja sobre a face da terra. Mas nós ainda temos muito para fazer até o dia que o Senhor chamar o nosso nome, até o dia que o arrebatamento acontecer. Nós precisamos de prestar conta ao Senhor por tudo que Ele nos confiou. Esta é a responsabilidade minha e responsabilidade sua, de cuidar de cada um. Eu dizia no culto de quarta-feira, a gente está recebendo sempre gente nova na igreja, pessoas vindo de outros ministérios, e eu sempre dizia assim, olha, nós não autorizamos ninguém a pescar no aquário dos outros. Mas lá fora, se tem peixe morrendo de sede, eu jogo para dentro do aquário. Está morrendo de sede, vou deixar morrer? Mas enquanto estiver debaixo das minhas responsabilidades, eu sou responsável por ele. Cada alma que entra por aquela porta e diz, eu vou fazer parte da missão Bairro Amazonas, é responsabilidade da liderança daqui cuidar dela. Mas no momento que ela resolveu passar daquela porta para fora e dar tchau para a gente, como seja, né, não quero fazer mais parte, nós não temos mais nenhuma responsabilidade sobre aquela alma. Mas enquanto ela estiver conosco, é responsabilidade nossa apresentar esta alma diante de Deus. Eu ainda disse algo a mais, porque nós como família, queridos, foi nos confiado uma chave. Amém? Deus te confiou uma chave e uma responsabilidade que se chama família. Então, se você não ganhar uma alma lá fora, que eu creio que você não vai lutar para isso não acontecer, mas se você não ganhar uma alma lá fora, nós temos por dever e obrigação de entregar a nossa família a Ele. Amém ou não amém?
Aí o fulano está fazendo, deixa, não pode falar nada, ele fica com raiva. Fulano é tão bonzinho comigo, meu querido, ele é tão bonzinho para você. Se você o ama tanto, lute para não vê-lo no inferno. Então pregue, a tempo e a fora de tempo. Ensina, porque Deus te confiou esta responsabilidade. A sua família é responsabilidade sua, mas a sua igreja, que Deus te confiou, você terá que prestar conta ao Senhor por ela. Agora imagina o que é uma pessoa ter tudo e ao mesmo tempo não perder tudo, não ter mais nada. Foi o caso de Sebna. Tinha tudo, ele falou, quer saber não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu patrimônio, e o resto, Deus falou, pois a partir de agora eu vou destituir você do seu cargo. E vou tomar as chaves que estavam com você e vou colocá-las sobre Eliaquim. É onde o Senhor diz, e porei as chaves de Davi sobre o seu ombro. E o que você abrir, ninguém fecha. E o que você fechar, ninguém abre. Isso é total confiança, irmãos. Imagine que isso estava na mão de Sebna. O que ele abria, ninguém fechava. O que ele fechava, não entra, não entra. Irmãos, Deus é fiel naquilo que ele faz. Então vamos entender, Deus te confiou uma chave, um segredo, um código, que só você sabe como usá-lo. Então procure usar com sabedoria aquilo que Deus tem te confiado. Use, irmãos. O apóstolo está longe, o bispo Sebastião está longe, o bispo Luiz está longe, os bispos estão longe. Então eu posso fazer? Não pode não, irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre você. Querendo você ou não, mas eu sou apenas, um regente de coral, eu sou apenas um líder do ministério de louvor. Irmãos, é a mesma coisa. Deus te confiou, Deus te deu uma chave e Deus te deu uma responsabilidade. Cuide dela. Não, hoje eu estou apenas com uma casa de Obed-Edom, ou com 10, com 15, com 20, profetizo 100 na vida de cada um por enquanto. Alguns receberam rápido, bispo. Glória a Deus, tem alguém atento aí. Amém? Mas não é apenas uma casa de Obed-Edom, é almas. É vidas. São um código que Deus te deu, que não deu para outro. Entenda isso, o que você está fazendo, se fosse para outro fazer, Deus já tinha colocado na mão dele ou dela. Deus te confiou, então zele por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Hoje nós estamos vendo a obra crescendo, e glória a Deus por isso, mas para que essa obra continue nessa mesma estrutura, nós temos que estar na mesma visão. Na mesma visão do apóstolo. A visão do apóstolo hoje é nos treinar. Esse é hoje o dever do apóstolo, treinar os bispos, os pastores e os pastores a liderança, e a liderança a igreja. Amém ou não? Então vamos entender, querido, ele está para lá, onde ele vai, ele abre obra. E ele abre, ele tem esse pique, essa dedicação, esse empenho, é um homem que praticamente não dorme, não é só aqui não, irmão, nas nossas viagens. Nós viajamos para o Belém do Pará, esse homem não dormia. Quando ele se via, ele cochilar um tiquinho, ele já estava acordando, e já olhou no relógio, já está querendo sair, 4 horas da manhã, já estava com o pé na estrada. Ele evangeliza até mosquito que passar na frente dele, ele faz isso. Agora, quem vai cuidar? Nós precisamos de estar na mesma visão, irmãos, porque este código foi entregue a nós. Essa chave Deus te responsabilizou esta. Então nós precisamos de entender o que nós queremos do nosso ministério, porque o ministério, irmãos, é você que luta por ele. Todas as liberdades nós temos para poder fazer e refazer. Então nós precisamos de aproveitar essas oportunidades para administrar com toda a sabedoria, empenho e dedicação tudo aquilo que tem nos sido confiado a nós. Porque essa chave que está na sua mão, Deus te deu autoridade para abrir e ninguém fechar, fechar e ninguém abrir. E muitos talvez perdeu esta chave, irmão, não sabe nem aonde ela está, eu repito, não sabe com quem se encontra esta chave, porque perdeu o fio da meada. Mas hoje Deus quer restituir você esta chave. Se caso você perdeu ela, o Senhor hoje quer que você a encontre novamente. O encontrar esta chave
é encontrar a sua responsabilidade e pegar de novo o governo que Deus colocou sobre você. Porque na maioria das vezes, irmão, nós largamos de lado tudo aquilo que nós estamos fazendo e nós não estamos nem aí. Mas é o contrário disso. O que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos a cada tempo prestar conta a Ele. Senhor, o Senhor me confiou 100. Uma perdeu porque partiu já para o Senhor. Então ela não perdeu, Senhor. Mas fulano, Senhor, eu fiz de tudo e o Senhor sabe que eu fiz, não está aqui. Mas todos aqueles que o Senhor me deu, eu estou prestando conta dele aqui. O Senhor fala comigo e contigo, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A confiança que Deus tem em mim e você, queridos, nós não podemos perdê-la nunca. Nunca. Você sabe por quê? Porque o dia que Deus perder a confiança em mim ou em você, Ele vai fazer comigo o que Ele fez com Sébina. Vou tirar dos seus ombros e vou entregar para outro. Mas a minha obra não vai parar. Queridos, entenda isto. Você é o melhor e maior investimento de Deus na face desta terra. Você cuida do maior tesouro existente na terra, mais do que ouro, prata, diamante, todo tipo de pedras preciosas. São almas, são vidas, que nós precisamos ter toda sabedoria, todo empenho, todo amor, para poder cuidar destas almas, para que elas não se percam. E muitas das vezes, querido, nós queremos tomar o lugar de Deus em certo sentido. Nós esperamos a recompensa das pessoas. Não, fulano não me serve mais porque não me reconhecem. Queridos, eles não reconheceram Jesus. Você quer tomar o lugar dele e falar com ele? Não, Senhor, se eu não for reconhecido, eu não fico aqui. A ingratidão é aquilo que na realidade coloca qualquer pastor à prova. Sabia disso? Aquela pessoa que você cuida, que você cria, que você dá o leite, que você dá o feijão, dá a papinha, dá o feijão, e daí por diante você dá a feijoada. Muitas das vezes é aquela que vai virar as costas para você. É aquela que vai te trair. Mas se depois ela precisar de você, você vai ser obrigado a falar com ela, venha. Entra, eu vou cuidar de você novamente. Eu sempre digo que nós, como líderes, temos um ombro, por mais que magrinho igual o meu assim, para todo mundo chorar. Mas quando você precisa chorar, você chora no ombro de quem? Você vai chorar no ombro da ovelha? Você já entra derrotado na igreja. Vai ministrar o culto, irmãos. Ore por mim. Estou mal. As ovelhas vão falar contigo. Se você está mal, nós estamos o quê? Querido, nós engolimos seco. Nós engolimos seco porque nós sabemos que a nossa visão e a nossa esperança está no Senhor. A nossa força vem dEle. É Ele que governa a nossa vida. Meu querido, chora nos pés do Senhor, vai para os pés do Senhor. Mas entenda e diga, Senhor, Tu me confiastes a chave e eu não vou perdê-la. Eu não vou abandonar aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Entenda isso, queridos. Quando eu pertencia a outro ministério, tentaram de tudo, fizeram de tudo. A ponto de eu chegar em casa, ficar chorando o tempo todo, a semana toda. Meu pessoal fala, pai, pelo amor de Deus, larga isso. Meu amor, larga isso. Não. O dia que me tomar é responsabilidade deles. Mas eu não sou daqueles que desistem. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Então diga para você mesmo, não desisto. Não, irmãos. Faça como Eliaquim. Recebe aquilo que o outro não quis, jogou fora. E Deus colocou sobre os seus ombros para ele fazer a excelente administração de tudo aquilo que Deus havia colocado sobre os seus ombros. Nós precisamos entender, queridos, que Deus vai me pedir conta, vai pedir conta para você. Querendo você ou não, querendo eu ou não, Deus vai nos pedir conta. É os talentos.
Amém? É os talentos. E o que é que nós estamos fazendo de tudo isso, irmãos? A minha esposa ontem estava assistindo mensagem, eu até havia me deitado, ela estava ainda assistindo um programa evangélico. Compensa que não todo tipo de nome estava saindo na mensagem. Dos mais baixos que você possa entender. Mas o que está sendo feito do evangelho? Agora, nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. O que eu louvo muito a Deus na missão evangélica Betel é o compromisso que nós temos com a palavra. O ensinamento, irmãos, é a estrutura que a gente procura dar aos nossos pastores, nossos bispos. Esta é a estrutura que nós temos recebido. Este é o código que Deus colocou na minha mão e na sua mão. E o Senhor disse: avança, vai em frente, eu sou contigo. Não desista, não desanime. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, meu querido. Esta é a palavra de Deus para a missão. Deus falou que ela ia dar a volta ao mundo e ela vai dar a volta ao mundo. Eu acredito nisso, essa é a minha visão, eu tenho certeza que é a sua visão também. Mas entenda uma coisa, grandes ofertas podem aparecer por aí, queridos. Mas entenda uma coisa, não dê a outro a chave que Deus te confiou. Porque propostas tem muitas por aí, queridos. Muitas coisas atrativas, mas eu te faço eu te dou uma palavra aqui nesta tarde. Deus te deu um ministério. Zele por ele. Cuide dele. Cuide, porque hoje você tem a chave na sua mão. E aquilo que você abrir, Deus vai manter aberto. Ninguém vai fechar. Mas o que você fechar, Mateus 18 vai cumprir. O que ligardes na terra, o que desligardes aqui, estará sendo desligado lá. Este é o compromisso que Deus tem com o profeta. Este é o compromisso que Deus tem com a sua igreja, com o seu povo. Eu sempre digo que Deus não ouve presidentes, Deus não ouve autoridades lá fora, Deus ouve a sua igreja. Foi por isso que o Senhor disse: se o meu povo, que se chama, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus pecados, aí ele diz o quê? Eu ouvirei do alto dos céus. Ele não falou que vai ouvir o fulano, o Beltrano lá fora. Deus tem um compromisso comigo, um compromisso com você. Deus tem um compromisso com a sua igreja. Então, porta que ele abre, ninguém fecha. E ele me confiou essa chave, confiou a você. Amém ou não? Então, entenda que hoje, o maior tesouro está na sua mão. Deus te confiou, está na sua mão. Então você pode chegar e falar: Senhor, eu vou abrir. Eu tenho plena certeza que não vai fechar. Porque eu tenho um aval do Senhor para poder fazer. Queridos, vamos entender isso. Isso é bom demais para a minha vida, é bom demais para a sua vida. Sermos homens de confiança de Deus, mulheres de confiança de Deus. Você quer mais o quê? Aí nós ficamos para o canto chorando, chora daqui, chora dali, chora daqui, chora dali. Para com isso. Nós precisamos de entender que Deus confiou, foi a você, essa responsabilidade. Então zele por ela. Zele por aquilo que Deus está colocando em suas mãos. Você tem a chave em suas mãos. E aquele que perdeu ela, Deus quer devolver nessa tarde. Talvez alguém que esteja nos ouvindo agora perdeu a chave. Mas eu aconselho que você agora faça um concerto com Deus. Faça um concerto com Deus. E peça a Deus para te devolver essa chave. Para que você continue fazendo aquilo que você sabe que você precisa e quer fazer. Não desista do seu ministério. Não desista do que Deus colocou nas suas mãos. Porque Deus zela pela sua palavra. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele confiou a você, cuide disso. Cuide. E Ele continua dizendo o quê? Porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E Ele diz: falo-ei um prego. Ou seja, eu vou fixar isto para sempre na sua vida. Olhe aqui.
Está lá pregado. O dia que Deus te deu autoridade, ele pregou lá. Pum, fulano de tal está ali. E essa responsabilidade está com ele. Não dê a outro aquilo que Deus deu para você. Não entregue. Não desista. Não desanime. Porque Deus não gosta de quem volta atrás. O Senhor não é daqueles que recuam. O Senhor é daqueles que avançam. E nós temos um vasto nível para avançarmos nele aí. Amém? Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar com vocês nesse momento. Eu quero orar com vocês. Vamos falar com Deus agora. Talvez um dia, nós vacilamos, perdemos alguma coisa daquilo que Deus nos confiou. Mas você pode agora ter um concerto com o papai e ele te devolver tudo isto. E pode ser que ele te devolva com juro e correção monetária e daí por diante. Amém? Ore ao Senhor, fale com Deus agora. Soberano Deus, nós te rendemos graças, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, zelado de nós de maneira tão especial, que palavras não há, meu Deus, querido, que a gente possa expressar, diante de tanto quanto o Senhor tem feito, Pai. O teu carinho, o teu amor tem sido grande para com as nossas vidas. Ó Deus querido, eu estou apresentando o Senhor nesta noite, Pai, aqueles que tiveram a oportunidade de estarem aqui nessa tarde, Pai. Ó Deus querido, os bispos, Pai, os superintendentes, os pastores e pastoras, meu Pai amado, toda a liderança. Ó Deus querido, o Senhor, meu Pai, nos confiou algo. E muitas das vezes, Pai, porque nosso ego foi abatido, alguma coisa em nós, meu Deus querido, foi ferido, e nós abandonamos, largamos, Pai, desistimos. Ó Deus querido, e perdemos a oportunidade de reger. Ó Deus querido, esta orquestra que é tão linda. Mas eu te peço, meu Deus querido, nesta tarde, Senhor, todo aquele que ora, Pai, todo aquele que se arrepende, todo aquele que nesse momento, meu Deus querido, ora comigo, que o Senhor possa devolver a esta pessoa, meu Pai, a chave que ele perdeu, que o Senhor possa devolver a eles, meu Pai amado, aquilo que um dia eles foram, Pai, aquela unção que foi perdida. Deus, que essa pessoa receba nesta tarde, Pai. Que o poder e a manifestação da tua glória, ela venha ser enorme sobre a vida do teu povo, Pai. Que a tua igreja possa viver o melhor dela nessa terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que Ele só venha dar sabedoria ao teu povo, Pai. Venha derramar a tua unção sobre a vida do teu povo. Que a manifestação da tua glória, ela seja enorme, grandiosa, Pai, sobre a nossa vida. Ah, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, nós ansiamos por esta gloriosa presença do Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor, meu Pai, ó Deus querido, um relatório satisfatório, Pai. Algo que na realidade, Deus, nós lutamos, ó Deus querido, para guardar com todo o amor e carinho tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Meu Senhor e Deus, seja conosco, nos abençoe. Abençoe ó Deus querido, esta liderança, abençoe a vida do apóstolo, abençoe a missão evangélica Betel, abençoe os nossos bispos, Pai, em todos os lugares, os pastores, Pai, com toda a membresia da missão, aonde quer que eles estejam, que o Senhor esteja agora, Pai, protegendo, guardando, abençoando, Pai, de uma forma sobrenatural, que este crescimento jamais venha a ser parado. Mas que a graça do Senhor continue reinando, ó Deus, sobre a vida de cada um, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor, você pode louvar ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor, aleluia. Pode se assentar, glória a Deus, nós louvamos a Deus por isso. Hoje é a terceira reunião ministerial, amém? É em junho agora, que é a nossa convenção regional. Em agosto, nós temos a nossa convenção internacional, onde eu tenho plena certeza que nós vamos ter que alugar um lugar bem amplo para acomodarmos todo mundo, porque não vai caber, com certeza não vai. A expectativa do ano passado já foi um espetáculo, foi muito boa, e eu acredito que esse ano será ainda melhor, porque Deus está nesse negócio, amém? Eu pedi ao pastor Marlon para poder passar um videozinho, Aqui a pastora Maria José pediu, ela não pôde vir, mas pediu que passasse, se for possível, pastor Marlon. Coloque para a gente aí, por favor. É só para... Olha lá, mulheres. É para vocês.
Amém? Parabéns a todas as nossas amadas mulheres de fé, né? De fé e total confiança, né? Pessoas que Deus confiou, ainda diz para elas ainda, né? Que a mulher sábia, olha só, não falou nem um minuto que o homem sabe, né? É, pastor Antônio Carlos? O senhor não falou que o homem sabe, não. Ele disse que a mulher sábia edifica a sua casa. Então é uma responsabilidade que Deus entregou a elas, mas nós sabemos que Deus tem cuidado, e tem cuidado de uma maneira muito especial, e vai continuar cuidando, porque a responsabilidade de cada uma delas é grande, como o nosso também. Nosso dever é prover, né, irmãos? Nosso dever é estar provendo, sendo responsável, mas o das mulheres é aquele cuidado. Eu sempre digo que mulheres, ela tem, né, uma comunicação com Deus tão forte que a antena dela é ligada antes que as coisas aconteçam. É verdade, a comunicação delas com Deus é muito grande. Elas recebem na hora e Deus já vai falando, não, o negócio está para acontecer o mês que vem, o ano que vem, elas já estão recebendo agora e já está alertando, né? E eu sempre gosto de dizer que manda quem pode, obedece quem é marido. Ah, essas gostou. Você gostou, né? Amém, glória a Deus. Mas eu acredito que essa tarde Deus separou para que nós pudéssemos estarmos, né, compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Né, o bispo Luiz daqui a pouco vai estar falando para a gente a respeito dos banners, né, que nós mandamos fazer, alguns, né, aquele banner, né, da hierarquia, já se encontra pronta. Né? O meu parece que já está separado por aqui. Não é verdade? O organograma, né? Então, glória a Deus por isso. Queridos, vamos ficar de pé, vamos receber o bispo Luiz. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, bispo. Deus continue te abençoando. Amém, glória a Deus. Boa tarde, pastores, bispos, missionários. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Os pastores e bispos podem sentar, os missionários podem ficar à vontade, em nome de Jesus. Como o bispo Sebastião comentou, o apóstolo está em viagem missionária lá na cidade de Coluna e também São Pedro do Suaçuí, né? Então, ele está nessas duas cidades, ficam próximas, né? E ele retorna amanhã à tarde, em nome de Jesus. Eu creio que na próxima reunião, em nome de Jesus, todos estaremos aqui. Amém? Amém. Amados, eu vou só compartilhar alguns avisos e eu retorno o microfone para o bispo Sebastião para ele dar um encerramento da nossa reunião ministerial. Nós estamos no ano da profecia. Amém? E esta é a nossa visão, é a visão que Deus confiou ao apóstolo. Ele estava em Jerusalém, quando Deus, ele falou ao nosso apóstolo, ao nosso líder, sobre o ano de 2020. Então nós temos falado, o bispo Sebastião, todos os bispos, demais bispos pastores, sobre a preparação para o arrebatamento. Então eu creio que o apóstolo, né, estará visitando várias missões com esse propósito, né, com essa direção, de conferências escatológicas. Amém? Então vamos manter o foco. Aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp, aqueles que estão nas redes sociais, procure estar acompanhando e atento. A reunião de pastores é importante por conta disso também. É a reunião onde todos nós nos reunimos uma vez por mês para compartilhar essas informações e estarmos sincronizados com tudo que acontece dentro da missão. Amém? Então eu parabenizo você que veio à reunião, que tem vindo, participado, porque este é o propósito da reunião. É o nosso encontro. Nós até disponibilizamos a reunião no nosso canal do YouTube, até por conta dos bispos que estão mais distantes e que não conseguem vir. Então, para todos nós falarmos uma mesma língua, né, e estarmos ali em sintonia com tudo que nós compartilhamos. Amém? Queridos, olha só, esse mês nós estamos lançando, é o nosso desafio, né, a cada mês está lançando mais material, tanto para a Escola Bíblica Dominical, Casa de Obed-Edom e núcleos de seminário que os bispos e pastores podem estar montando em suas regiões. Então nós temos aqui uma revista nova, né, que está sendo disponibilizada sobre anjos, angiologia, estudos sobre os anjos. Amém? Então, quem tiver interesse, né, de estar adquirindo, é um material que pode ser utilizado tanto no seminário, quanto em casa de Obed-Edom, discipulado e também escola bíblica dominical. Então, estudo sobre anjos, amém?
Então tem muitos que te perguntam, tem um anjo Rafael? Tem um anjo não sei que lá, tem um Eliel, tem um Uriel, tem um Tandiel aí? A Bíblia só fala nome de 2, Miguel e Gabriel. Os outros aí estão em livros apócrifos. O que é livro apócrifo? É livro que não tem inspiração divina, escrito em período interbíblico. Então lá tem um nome de um monte de anjo, mas na nossa Bíblia cristã, né, nós temos nomeados apenas 2, né, de nome, dado o nome. Anjos são milhares. Então, esse estudo abençoado sobre anjos, a revista já está disponível, é só você adquirir na secretaria. O valor para abençoar os trabalhos missionários de R$4. Amém? Outra informação, queridos, é com relação à nossa a viagem para a África em maio. Nós tivemos algumas notícias difíceis e tristes ultimamente. A notícia mais difícil é que a principal companhia aérea que tem voos para a África com valor mais em conta, ela está falindo. É a South Africa Airlines. É uma companhia aérea da África do Sul que faz voos aqui para o Brasil, lá em São Paulo. Só São Paulo, não tem voo para o Rio e muito menos aqui para Confins. Né? A única conexão que a África tem com o Brasil é através de São Paulo. Então, essa companhia encerrou as atividades aqui no Brasil. E a passagem aérea que foi adquirida para o apóstolo, que o apóstolo já adquiriu, também com outros pastores que já adquiriram, é com essa companhia aérea. Então, nós entramos em contato para saber se o voo será confirmado ou se será realocado para outra companhia aérea. E ali eles demoraram para a resposta e eles confirmaram que o voo que foi adquirido será realocado pela companhia TAM, a Latam. Então, a Latam, que é aqui do Brasil, também tem voo lá para a África do Sul, estará assumindo essa passagem, esse voo que foi adquirido. Então, viabiliza a viagem do apóstolo para a África. Amém? A notícia ruim é que a Latam, ela é careira. Então, graças a Deus que a passagem foi comprada, a Latam, não sei qual foi a parceria que a South Africa fez com a Latam, ela vai estar assumindo esse voo. Então, não vai ter variação de custo para o apóstolo, porque ele já adquiriu. Agora, para outros pastores e bispos que quiserem ir à África, o custo subiu e muito. Então, soma a Latam, que é careira, e o dólar que disparou, então a passagem que antes era R$ 2.800, hoje está em 6.100. Amém? O dólar está 4,63, 4,64, o dólar comercial, né, que é o dólar utilizado pelas empresas. O dólar para viagem é o dólar turismo, que é 10 centavos maior. Então, é 4,74 o dólar turismo. Amém? Quase R$5. Né? Diz o Bolsonaro que se chegar a R$5, o Paulo Guedes, né, o pescoço é cortado. Tomara que não chegue, né, queridos? Que nossa moeda fraca é ruim. Amém? Então, vamos retomar aqui. O apóstolo estará indo à África, está confirmado, no dia 4 de maio. Então, nós temos todo um trabalho, queridos. Por quê? Porque serão milhares de pastores que estarão lá na África aguardando o apóstolo. Terá a cobertura da TV Viu Novo, que vai filmar tudo para nós acompanharmos daqui. Então, vai ser um trabalho desafiador, até por conta do dólar, que está muito alto. Né? Então, nós vamos orar para a economia acalmar, para tudo se acalmar, para que as coisas voltem ao normal. Mas não voltando ao normal até maio, nós iremos de qualquer maneira. Então, nós contamos com as ofertas de todos os irmãos para nós adquirirmos ali recursos suficientes para abençoar as conferências que serão realizadas lá. A conferência ajunta milhares de pessoas e lá a única carne disponível lá não tem carne de boi, não tem carne de porco, não tem galinha, é só cabrito. Então os cabritos estão mais caros. Então nós vamos adquirir os cabritos para estar alimentando todo o povo que vai participar lá, que será abençoado com o estudo da palavra. Então nós contamos com a colaboração dos irmãos, com a liberalidade de coração de vocês. Fizemos uma ação entre amigos
da guitarra que eu ganhei lá da Missão Jardim Petrópolis, né? Eu ganhei uma guitarra, queridos, e o pessoal fala, que bênção, bispo, você vai tocar guitarra. Pastor Daniel, eu só toco campainha, eu não sabia nem segurar a guitarra, amém? Então nós fizemos um trabalho, né, de estar fazendo uma nova ação entre amigos, valor de R$2, né? Lá na Secretaria Isabela tem um canhotinho lá, adquira, às vezes você ganha ali a guitarra e está abençoando a missão local, vai ser uma bênção, amém? E abençoa também essa viagem lá para a África, que será em maio agora, amém, queridos? Esteja orando, porque é um trabalho, queridos, que eu acho que só o apóstolo, porque lá na África tem muçulmano, tem bruxo, tem macumbeiro, e o homem está indo para lá. Amém? Então vai pregar o evangelho lá, os pastores vão ficar atentos, ouvir o que ele estará ensinando, e vai ser assim, será um desafio muito grande. Amém? Então vamos orar por todos aqueles que estarão acompanhando o apóstolo. Se você tiver interesse, nos procure. Pode ser, queridos, que a passagem pode oscilar para mais ou para menos. Então a gente está acompanhando, caso tenha às vezes, está sobrando 5 lugares no voo, faz uma oferta de última hora, às vezes fica viável, caso alguém tenha interesse de estar participando também deste trabalho missionário. Amém? Outra informação, queridos, eu creio que muitos aí talvez estejam um pouquinho assustados ou descansam em Deus, é sobre esse vírus, né, uma nova virose, o coronavírus, que está se espalhando pelo mundo. Amém? Amados, esse vírus não será o último que vai surgir. A própria palavra de Deus já nos fala isso. Nós somos privilegiados em saber que tudo isso que está acontecendo, a Bíblia já previa antes, né? Então esse coronavírus não será o último, vai aparecer outros vírus malucos e doidos aí, que começa ou no consumo da carne de cobra ou de morcego, não sei, apareceu lá na China, e como o mundo ele é global, se espalha pelo mundo. Quem aqui já viu um chinês? Querido, o chinês está tomando conta aqui da Rua Tiradentes, deve estar tomando conta lá do Centro de Betim, deve estar tomando conta lá no Oiapoque, que já dominou tudo, né? Todos os estandes de chinês. Chinês está dominando o mundo, queridos. Aí o que aconteceu, o pastor Amezinda? Um chinesinho viajou lá para a Itália. Aí lá na Itália, o chinesinho espirrou. Aí no que espirrou lá na Itália, queridos, o vírus se espalhou lá na Itália. Tem algum italiano aqui? Tem algum? Tem algum? Italiano que estiver nos assistindo pela TV Novo, me perdoe, mas eu já trabalhei numa empresa italiana, e os meus chefes lá italianos, então eles têm um costume de, na hora de tossir ou espirrar, ser aquela coisa bem natural e bem assim, achei, né? Então, aí, pastor Daniel, o costume natural que os italianos têm, né, de espirrar, então a coisa, né, espalhou lá no norte da Itália, e aí foi para a Europa, e o brasileiro que estava lá trouxe para cá. Então, queridos, não se assustem, amém? A mortalidade existe, só que é 2%. Então, de todos os infectados, tem mais de 100 mil infectados, 150 mil infectados no mundo, em torno de 2% morrem. Geralmente é o público mais velho, é idoso, com imunidade mais baixa, né? Então, é isso. A dengue mata mais do que esse vírus, queridos. Amém? Então, não se assuste. A prevenção é limpeza das mãos, higiene, lave as mãos, álcool em gel. Aí eu trabalho com o público, álcool em gel. Na hora de espirrar, coloca, né, o braço assim para espirrar. Não espirre igual italiano. Não, você espirra assim, pronto. Amém? Por enquanto, são pessoas que estavam fora do Brasil, mas é inevitável acontecer a transmissão aqui dentro. É inevitável. Mas descansa no Senhor, porque nós profetizamos o Salmo 91. Praga alguma? Amém? Amém? Então vamos descansar. Por quê? Porque essa não será a última. Vai aparecer outras mais. Amém? Porque Jesus está voltando. Amém? Graças a Deus. Outra informação para compartilhar com os irmãos aqui, o bispo, por favor, esse aqui já é o seu, né, bispo? Aqui, ó.
Isso, o bispo vai abrir aqui para nós, queridos, é o organograma, né, o organograma institucional. Nós tivemos a reunião de bispos, então o apóstolo já compartilhou a estrutura de como funciona a missão, amém? Então está aqui o organograma, né, depois o apóstolo pode estar explicando melhor, citando, né, o Conselho Internacional, o Conselho Nacional, as regiões eclesiásticas, os grupos missionários na igreja local, né, a parte de ensino. Então, a missão funciona, essa é a hierarquia da missão. O pastor titular ou bispo que tiver interesse neste banner, ele tem de dimensão 1 metro por 1 metro, amém? 1 por 1, e está saindo a R$50, quem quiser adquirir. E tem também um banner maior de 2 metros por 1,5 ou 1,8, se o pastor Epson puder também, que é o plano eterno das 7 dispensações. Quem quiser também adquirir, o valor é R$150, o banner que o pastor Eberson, um daqueles ali é do Bispo Sebastião. Esse daqui já é do Bispo Sebastião, amém? Amém. Então, assim, quem tiver interesse em estar solicitando, só nos procurar, procure a pastora Isabela lá na secretaria. Aqui explica, queridos, que olha só, já se passaram, está se aproximando em 6.000 anos, amém? No 7º, o que tem que acontecer com a terra? Tem que descansar. Então, é o milênio do Senhor Jesus que está próximo, amém? Então, o que o homem destruiu em 6.000 anos na terra, no milênio nós vamos recuperar tudo. Amém? Quem é antigo aqui, não vou falar o Bispo Sebastião, não. O Rio das Velhas, lá em Nova Lima, eu nadava lá. Vai nadar lá de novo no milênio, que nós vamos despoluir o Rio das Velhas. É Rio das Velhas que passa lá? Rio das Velhas, né? Hoje não pode nadar lá. Não, até que dependendo do lugar lá, que eu só arriscar ainda dá. Mas nós vamos consertar a terra no milênio. Amém, queridos? Amém. Nossa, Deus. Amém. Esses dois aí já é do Bispo Sebastião. Quem tiver interesse, pula essa parte, né? É só nos procurar. Amém, queridos? Queridos, olha só, para nós encerrarmos, tem um congresso de mulheres hoje, regional, lá na missão Novo Retiro Esmeraldas. Todas as mulheres estão convidadas, né? A pastora Shirley já está lá, as irmãs organizando, 19 horas. 19 horas, quem tiver interesse, ser abençoado, só mulher ou homem também? Só mulher. Então, os homens só dão o apoio moral, amém? Só a mulherada, amém? O homem só leva, amém? Por favor, homens, só levem. Ou então fica do lado de fora só fazendo como é que fala? Fica como segurança, como sentinela lá, amém? Mas lá dentro é só papo de mulher, né? Então vai fechar as portas lá, só papo de mulher, papo de edificação. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Nossa reunião. Nova Lima, conferência profética, dia 21, e aqui no bairro Amazonas, dia 22. Amém? São os eventos de março. Amém? Outra informação importante, eu quero que todos os pastores bíblicos anotem aí. Amém? Queridos, antes a nossa convenção era realizada no mês de dezembro, na última reunião. Nós fizemos um teste, o Bispo Sebastião, no ano passado, em especial ao aniversário da missão, de realizar a convenção em agosto, né? O teste foi aprovado. Então, agora nós oficializamos o mês de agosto, que é o mês de aniversário da missão, como o mês das convenções. Até a gente evita o período chuvoso, né? Então, a nossa convenção seria no dia 1º de agosto, no aniversário da missão. Só que não será mais no dia 1º, será no dia 8 de agosto, no 2º sábado. Então, excepcionalmente, em agosto, a nossa reunião ministerial, que é a convenção em agosto, não será realizada no dia 1º, no 1º sábado. Será realizada no 2º sábado, no dia 8. Amém? Nós vamos divulgando nas reuniões seguintes, sobre a nossa convenção no dia 8 de agosto, 8/8, será no SESC Senat aqui também, como foi ano passado. Amém? Então já marque aí, já avise, porque na convenção é obrigatório a presença de missionários, né, vinculados ao CND, de pastores e de bispos. Isso aí é obrigatório.
Às vezes, ao longo do ano, você tem outros compromissos de trabalho e tal, que te impede de vir à reunião ministerial. Mas na convenção é convocação. Amém? É uma reunião ordinária. Reunião ordinária, ela é anual. Então, um compromisso que todos nós temos com o ministério. Se você, eu tenho um casamento, tenho uma viagem, desmarca. Dia 8 de agosto é o seu dia. Já avisa quem trabalha, já avise lá, né, o seu encarregado, o seu gerente. Fala, olha, eu preciso do dia 8 de agosto. Dia 8 de agosto eu tenho um compromisso, assim, que eu não posso faltar de jeito nenhum, que é na nossa convenção aqui no SESC Senat. Amém? Que Deus abençoe. O mês de março será um mês abençoado em nome de Jesus. Amém? As regionais, da mesma forma que foi no ano passado, em junho. Amém? A convenção regional continua junho, é o segundo sábado, né? Segundo. Isso, é igual como foi ano passado, amém? Os bispos que estão aqui, as convenções regionais acontecerão agora no mês de junho, amém? É de junho mesmo? É junho, né? São 2 meses antes, porque no mês de julho tem que entregar a documentação, isso mesmo. Então, a convenção regional é no mês de junho. O que é feito na convenção regional? A consagração de diáconos, amém? A avaliação, a mesa examinadora dos missionários. Então, o missionário, que é a atuação regional, quem avalia é o bispo da região e os pastores que fazem parte da região. Então, ali tem a mesa examinadora dos missionários e também a consagração dos diáconos. Isso tudo acontece na convenção regional. E o pastor de cada missão e o bispo já preenche, já levanta a documentação para os pastores que serão indicados na convenção. Então, os pastores são avaliados na convenção e os missionários na convenção internacional e os missionários na convenção regional. Amém? Então, os pastores que estão aqui, que vai estar indicando, né, já levanta aí as informações, tudo que é necessário. Na reunião de maio, a gente já distribui os documentos, né, na reunião de maio, para a realização da convenção regional em junho e a nossa convenção internacional em agosto. Amém? Uma última informação, queridos, nós pedimos que os irmãos estejam orando, talvez o bispo Sebastião, depois de consagrar as ofertas, né, fazer, por favor, está orando pelo pastor Eric. Ele agora é pastor vinculado, né, vai passar na convenção agora. Ele será vinculado à região de Esmeraldas. Ele teve uma perda essa semana do seu irmão, amém? Ele atua também na região de Esmeraldas. Então, vamos colocar a família do pastor Eric em oração. O pastor Eric, ele fez parte da missão em 2000, fomos no Pico da Bandeira em 2009. 2009, ele participou da missão em 2009, né, ele era vinculado a MEB Riacho, que era a pastora Elciner na época, né? Ele era auxiliar da pastora Elciner na missão em 2009. Mas aí, né, houve essa separação, né? A pastora Elciner continuou o trabalho dela e o pastor Eric está retornando para a missão e essa semana ele teve essa perda. Vamos estar orando pela família em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu retorno a palavra ao bispo Sebastião. Amém. Muito bem explicado, né, irmãos? Eu creio que não há dúvida, não, né? Só deixando claro aqui a respeito do tal do coronavírus. Eu tenho uma irmã lá na Moeda que ela tem pavor de tudo. E a gente está trabalhando com ela. Eu falei com ela, minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que eu vivo sem medo? Porque se não for pela vontade permissiva de Deus, o bispo Sebastião não sai dessa terra. Eu posso viajar de avião, de navio, eu posso entrar na África, eu posso entrar em qualquer lugar. Se chegar o meu dia, meu irmão, se eu estiver conversando com vocês, eu vou. Então, isso aí, na maioria das vezes, bispo Luiz, isso cria um pânico nas pessoas que passa a ter medo de tudo, assombrado com tudo, irmãos. E aonde fica a nossa confiança no Deus a quem nós servimos? Se o Senhor diz que praga nenhuma chegaria à nossa casa, não vai chegar. É o que o bispo disse aqui. Então vamos entender, irmãos, devemos tomar cuidado? Sim. Nós devemos ter cuidado com tudo. Agora, você já viu vida de pescador?
de beira de rio? Eu vou te explicar como é que ela funciona. A gente costuma levar um pão com mortadela. E você não vai lavar a mão, não. Tem hora que você não lava a mão no rio. Deu fome, você vai lá e só abre o pão assim. Sabe aquela mãozinha toda suja do caldinho da minhoca? Você só abre assim, joga a mortadela lá dentro e come. Irmão, isso é vida de pescador, irmãos. Agora o povo hoje não toca, não me cumprimenta. Você viu alguém aí da alta aí, né? Quando os outros iam beijar a mão? Irmão, cumprimente o seu irmão. Cumprimente alguém. Tá? Se te estendeu a mão, estenda. Depois você toma o cuidado de lavar. Correto? Mas vamos parar de viver com medo, irmãos. Se Deus tiver para mim chegar aos 100 anos, nada neste mundo me tira. Mas se for para hoje, meu filho, aleluia, glória a Deus. Estamos indo embora. Amém? Então fique tranquilo com respeito a isso. Agora vamos ofertar na casa do Pai. Nós precisamos muito da sua oferta. Nós precisamos muito da sua contribuição. Porque a missão África não pode parar. Não pode, irmãos. E a sua oferta, ela é de um valor muito grande. Eu todo mês tenho cuidado de trazer, entregar lá na tesouraria a minha oferta. Entrego sempre lá. Em segunda-feira tem um depósito já para poder fazer de oferta de missões, se Deus assim permitir. Então, fique sob seus pés. Amém, irmãos? Deus abençoa aquele que dá com alegria. Eu sempre digo que a oferta é um ato de adoração a Deus. A oferta e devolução do dízimo é um ato de adoração a Deus. Então você não adora a Deus só de palavras, você adora a Deus de espírito, alma e corpo. A oferta faz parte do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque ela representa aquilo que nós somos para Deus. Amém? Senhor nosso Deus. Todas as mãos que se estendem, Pai, ó Deus querido, em ofertar na casa do Senhor, que o Senhor esteja prosperando, abençoando, Pai. Transforma essa oferta, meu Deus querido, ó Deus querido, 100 vezes mais na vida dessas pessoas que ofertam. Meu Deus, que o salário dos teus filhos nunca seja menor do que o mês, mas que eles tenham sempre para dar, meu Pai, sempre para emprestar e nunca para pedir emprestado. Que todas as ofertas, Pai, que são depositadas no gasofilácio, que ela venha a ser, Pai amado, abençoada pelo Senhor e também quem está devolvendo ou ofertando, Pai. E aonde ela for aplicada, Pai, que possa render, que possa se multiplicar. Nós pedimos ao Senhor para entrar no controle, meu Deus querido, das finanças, ó Deus querido, da terra. Ó Deus querido, que o dólar possa entrar num controle onde seja acessível a todos. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você vai trazer a tua oferta, venha até o gasofilácio. Venha com alegria em seu coração. Amém? E nós vamos estar orando, né, pelo pastor Érico, juntamente com a sua família, né, porque ele perdeu seu ente querido. Amém? Vamos estar orando, vamos estar falando com Deus. Senhor, nosso amado Pai, Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixaria órfãos, Pai, mas o Senhor nos enviaria o Consolador. E nós precisamos, Pai, neste momento, que o Espírito Santo do Senhor esteja consolando a vida do pastor Érico, juntamente com toda a sua família. Ó Deus querido, pela perda que tiveram. Deus querido, que o Senhor possa estar no controle, Pai, confortando e consolando a todos segundo a tua misericórdia. Nós abençoamos aquela família em teu nome, hoje e sempre. Amém. Está feliz com Jesus? Amém, irmãos? Está bem inteirado das coisas que o papai quer? Cadê a chave do papai? Cadê a chave que o papai te confiou? Não, diga para o teu vizinho, não perca esta chave. Não perde, irmão, você não pode perder essa chave de maneira nenhuma, amém? Né, pastor Daniel? E vão cortando as árvores, né? Ele está fazendo isso com muito, eu estou prestando atenção, né? Que lá vai, ó, acho que está de motosserra, viu, meu filho? Ó, e lá vai embora, glória a Deus por isso. Né? Vamos agradecer a Deus, vamos louvar ao Pai. Senhor, muito obrigado por essa tarde tão gostosa, Pai, tão linda, tão maravilhosa. Te louvamos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito pela missão evangélica Betel. Muito obrigado, Pai, por esta liderança que tem o compromisso, ó Deus querido, todo primeiro sábado do mês de estar aqui. Agora eu peço, Senhor, que nos conduza de volta aos nossos lares. Senhor, nos leve em paz e com segurança. Nos dá, meu Pai, uma tarde e noite de paz e tranquilidade.
Ó Deus querido, e que o restante desta semana, Pai, seja abençoado pelo Senhor. E que a semana que vem seja melhor do que esta agora que está passando. Ó Deus querido, porque nós profetizamos isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a tua mão para o Pai, e que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós hoje e sempre. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe em nome de Jesus, amém?